não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Importa apenas a exatidão e a formalidade, não só dos cálculos matemáticos, mas de todas as formas criadas pela cultura. Isso quer dizer que nós podemos conceber a cultura humana como um conjunto de criações humanas e entendê-la em si mesmo, sem colocar o problema de se isto corresponde com a realidade exterior ou não. Note bem que esta ideia influenciou não somente as ciências físicas, mas as ciências humanas, antropologia, sociologia, etc, etc, etc. Existe toda uma escola culturalista para a qual o objeto de estudo é a cultura, e a adequação maior ou menor dessa cultura ao mundo exterior é uma coisa que não interessa absolutamente. Então, isto quer dizer que se uma dada cultura, né, acha, por exemplo, que as chuvas são produzidas pelas discussões entre sapos, e isso funciona dentro daquela cultura, quer dizer, esta crença tem uma funcionalidade dentro da estrutura geral da cultura, então isso é válido. Se nós achamos, como os astecas, que é preciso arrancar diariamente o coração de uma pessoa para que o sol continue saindo, mas esta crença tem uma função e consegue ordenar aquela cultura, então está bem, não há nenhum problema. Quer dizer, a noção de veracidade como coincidência com o fato desaparece por completo. E só sobra a noção, vamos dizer, da estrutura, da ordem interna, da funcionalidade, etc, etc, etc. As consequências disso vão chegar a um ponto quando vem o desconstrucionismo. Então, quando veio o estruturalismo e o desconstrucionismo, então aí, vamos dizer, as próprias formas culturais, como por exemplo os textos, as obras de arte, etc, etc, já são consideradas como entidades em si mesmas, sem referência a nada fora delas. Então, por exemplo, o universo inteiro, tudo que o ser humano disse e escreveu desde o começo dos tempos, só se refere ao mundo interno dos textos e discursos. Um texto se refere a outro texto, que se refere a outro texto, que se refere a outro texto, que se refere a outro texto, assim por diante, e não há referência ao mundo exterior. Os indivíduos esquecem o seguinte, que quando um texto se refere a outro texto, esse outro texto é o elemento externo a ele, tão externo quanto o mundo exterior. Por exemplo, se eu quero fazer aí uma comparação, sei lá, entre Dom Quixote e o processo de Kafka, Quer dizer, o processo de Kafka era tão estranho ao Dom Quixote quanto qualquer fato da natureza exterior. Então, para mim é claro que, ademais, os textos só chegam a conhecimento dos distintos autores através de um objeto físico no qual eles estão impressos, que é o papel. Portanto, se não pode haver referência de um texto ao mundo exterior, também não pode haver referência de um texto a outro texto, porque esse outro texto supõe a mediação de um objeto físico. Se o texto não pode ter nada a ver com o objeto físico, então, meu filho, só pode haver um texto no mundo.
Por exemplo, se Kant faz uma citação de Newton, eu digo, onde que ele ficou sabendo da ideia de Newton? Porque ele pegou o livro do Newton na mão e o leu. Então, isso supõe, evidentemente, qualquer referência de um texto a outro texto supõe a referência ao mundo exterior. Então, quer dizer, essa tese desconstrucionista, ela, vamos dizer, como recurso heurístico, ela é interessante. Porque diz, vamos tentar conceber o mundo dos textos como se ele fosse um mundo fechado. Bom, então o mundo da interreferência de texto a texto, bom, vai te revelar muita coisa, sem dúvida. Mas você está fazendo abstração da ligação com o mundo exterior. Você não está abolindo realmente. Isso é apenas vamos dizer, uma hipótese de trabalho que você fez. É como, por exemplo, você decidir fazer um desenho em branco e preto. Você só leva em conta as formas, as posições, os contrastes de luz e sombra, não leva em conta as cores. Mas foi você que decidiu fazer isso. Então, isso não quer dizer que as cores não existam. Olha, qualquer pessoa que tem alguma experiência em desenho sabe que a primeira providência do desenho é fazer uma abstração. Você tem que distinguir entre o que você está vendo e o que você quer desenhar. Por quê? Porque é impossível desenhar tudo. Então, todo desenho implica uma seleção preliminar. Se desde o início você não sabe, não tem clareza dessa seleção, você não consegue desenhar, absolutamente. Então, isso não quer dizer que o desenho seja independente do mundo exterior considerado como totalidade plena. Você está consciente dessa... Se você não estivesse consciente da continuidade plena daquilo que você está desenhando, como que você poderia fazer uma seleção dentro dela? Como eu posso separar, por exemplo, as linhas das cores, se eu não estou consciente de que existem cores? Então, outra coisa, qualquer objeto físico, ele tem um peso. Eu não posso desenhar o peso. Então eu tenho que fazer a abstração dele, ou tenho que encontrar, vamos dizer, um meio pictórico de insinuá-lo, de tal modo que a pessoa que veja o desenho se lembre do peso. Não é isso? Quer dizer, o desenho, por exemplo, um sujeito muito gordo, enfatiza a gordura dele, então a pessoa que olhar aquilo vai saber que eu estou me referindo ao peso sem poder representá-lo diretamente. Não é isso? Então, os critérios que orientam essas seleções são em si mesmo muito interessantes. E você pode comparar, por exemplo, vários quadros sob este aspecto. O que o desenhista, o pintor, escolheu para desenhar e o que ele deixou de fora. Tá certo? No entanto, o simples fato de deixar algo de fora significa que esse algo existe e que estava presente ao desenhista no momento em que ele planejou a sua obra. Então, nós podemos considerar os produtos culturais como formas que se relacionam umas com as outras. E nós, quando fazemos isso, nós também estamos fazendo uma seleção, nós estamos deixando de fora o mundo físico, o mundo real, no qual o autor de uma obra estava como o outro também estava. Se eu vou comparar, por exemplo, a técnica de Giotto com a técnica de Velázquez. Bom, eu suponho que os dois existiram no mesmo mundo onde eu estou. Não é isso? Então, essas técnicas assim, vamos dizer, de análise puramente formal, elas são muito interessantes desde que você se lembre de que todas as seleções foram operadas a partir de um material natural que não foi inventado nem por um pintor, nem por outro, nem por um arquiteto, nem pelo outro, nem por um cientista, nem pelo outro. Então, o desconstrucionismo, então, é a última etapa, até o momento, pelo menos, de um desenvolvimento que remonta a Pitágoras, e que atravessa uma intensificação no começo da Idade Moderna, com a ideia de encontrar a estrutura matemática inerente à totalidade do universo. Essa estrutura matemática, então, poderia ser expressa mediante teses e fórmulas, ou seja, ter uma expressão científico-doutrinal, sob a forma de leis, enunciados.
Acontece que este salto, vamos dizer, do mero simbolismo matemático para o enunciado das leis que supostamente governam a totalidade do real, foi operado, vamos dizer, com um entendimento muito precário e grosseiro dos símbolos matemáticos. Né? No momento em que você toma os números apenas como unidades de medição e você apaga as formas substanciais, você está, na verdade, criando um abismo entre o mundo das relações matemáticas e o mundo dos entes reais. Foi só no século XX que alguns autores começaram, vamos dizer, a explicitar o elemento simbólico dos números que são transmitidos nesses rituais iniciáticos. E a obter talvez não obter, mas a publicar, vamos dizer, explicações mais satisfatórias. Né? Nós temos que lembrar o famoso Mattila Gica, com a tese sobre o número de ouro, etc., etc. O René Guénon, com o livro sobre o cálculo infinitesimal e as inúmeras explicações magistrais que ele dá sobre o simbolismo numérico, em várias partes. Mas, acima de tudo, e superior a todos eles, o nosso Mário Ferreira dos Santos. Né? O Mário Ferreira dos Santos é o primeiro autor na história que consegue dar ao simbolismo pitagórico dos números um sentido que é coerente com a experiência do mundo exterior. E ele dirá o seguinte: os números usados na medição são apenas os números externos, por assim dizer. São os números puramente quantitativos. São os números no sentido exotérico da coisa. Esotericamente, os números não são apenas unidades de medição. Os números são formas. Né? E essas fórmulas expressam, cada uma delas, o número 1, o número 2, o número 3, etc., expõe relações que podem ser observadas tanto externamente entre os entes, quanto podem ser observadas internamente na própria constituição deles, na própria forma substancial deles. Isso quer dizer que uma única forma substancial de um único ente, uma minhoca, uma tartaruga, por exemplo, tem internamente um conjunto de formas que pode ser expresso numericamente. E que, na verdade, não é só expresso numericamente. São relações que elas mesmas têm uma estrutura numérica. Por exemplo, ele diz: todo ente que existe tem que possuir alguma unidade. A unidade e o ser se convertem um no outro, dizia John Duns Scott. Né? Então, um ente qualquer pode ser expresso na sua unidade. Se não tiver unidade nenhuma, significa que não existe, que ele é parte de outra coisa. Porém, ele não pode ser uma unidade simples, pelo simples fato de que ele é uma unidade entre outras. Isto quer dizer que ele não pode conter em si todos os atributos da unidade, embora não possa lhe faltar unidade. Então isso significa que ele é uma unidade problemática, por assim dizer. Se ele fosse uma unidade absoluta, seria eterno, indestrutível, tá certo? Indecomponível. Mas tudo que existe é decomponível. Né? Mesmo, vamos dizer, a expectativa, também pitagórica, de você se aprofundar na estrutura da matéria até você achar os pretensos átomos. O que é átomo? Átomo, aquilo que não pode ser subdividido. Né? Então, Demócrito achava que tudo se compõe de unidades mínimas indecomponíveis. E, finalmente, quando descobriram os átomos, descobriram: o átomo tem estrutura. Então, ele é composto de uma série de coisas, ele não é átomo. Ele é separável, ele é decomponível. Mas então nós vamos aprofundar um pouco mais e encontrar as partes mínimas, indecomponíveis. Né?
E você vai decompondo e decompondo, e sempre você encontra mais partes, mais partes, mais partes, até que chega uma hora onde a parte mínima que você encontrou, você não sabe mais se ela existe. Você sabe apenas que ela é uma quantidade, um quantum. Ah, mas se é um quantum, o quantum é um decomponível por natureza. Tudo aquilo que tem quantidade é, por natureza, decomponível. Então isso quer dizer que essa esperança de encontrar no mundo físico as partes mínimas, essa já foi para o brejo há muito tempo. Já acabou. Todo mundo sabe que isso não existe. Que você nunca encontrará essas partes mínimas. Então, todo ente que existe, ele tem alguma unidade, mas ele não é a unidade no sentido pleno da coisa. Senão, em primeiro lugar, ele seria a única coisa que existe. Em segundo lugar, não sendo decomponível, ele seria eterno e indestrutível. E nós até hoje, procurando, não encontramos nada eterno e indestrutível no mundo natural. Então isso quer dizer que cada unidade é uma unidade problemática, uma unidade conflitiva. Então isso significa que ela tem dentro dela uma contradição. Então isso significa que este objeto, este ente, ele tem algo do número 1, mas ele também tem do número 2, que é a divisão, a contradição. Bom, mas esses dois elementos antagônicos dos quais o ente se compõe tem que estar numa relação. E a relação não se resume nem a um, nem a outro. Então, quer dizer, você tem que ter uma estrutura ternária. Mas essa estrutura ternária, ela necessariamente contém dentro de si um algo mais. Que é o quê? Que é a relação de proporcionalidade entre os elementos. Se você tem dois elementos e uma relação entre eles, eles têm que estar unidos por alguma proporcionalidade. Tipo assim, A sobre B igual a X sobre Y. Isso quer dizer que os elementos antagônicos que estão de um lado e de outro, eles também têm uma subdivisão interna, entre as quais existe uma proporção. A sobre B igual a X sobre Y. Portanto, nós temos o quaternário. Ora, este quaternário, por sua vez, ele expressa, por assim dizer, a totalidade dos elementos antagônicos que estão dentro daquele ser. E essa totalidade é, novamente, uma unidade. Então, isso quer dizer que a unidade, que nos parecia unidade simples no começo, se mostra agora como uma unidade complexa de um quaternário. Mas a unidade do quaternário é algo mais além do próprio quaternário. Então já não são 4, são 5. E assim por diante. O que fez o Mário Ferreira? Ele mostrou que a simples sequência dos números já contém compactamente a sequência inteira das categorias sob as quais um objeto não só pode ser examinado, mas das categorias que tem que estar nele para que ele possa existir. Então, os números aí não aparecem como unidade de medição, os números não são uma coisa que você está de fora projetando sobre ele com uma régua para observar relações entre ele e outros elementos. Os números passam a ser uma linguagem na qual se expressa a própria forma substancial. Então, quando chegar no número 5, ele dirá que o número 5 é a lei de proporcionalidade intrínseca daquele objeto em particular. Quer dizer, o conjunto das proporções que o definem e que fazem com que ele seja exatamente o que é. Se você prosseguir a contagem, você descobrirá novas categorias das quais o objeto participa necessariamente. E esta contagem pode prosseguir indefinidamente. Então, isso quer dizer que, idealmente, cada ente tem um número.
O que é o número? É a fórmula da sua lei de proporcionalidade intrínseca e a lei constitutiva de todas as relações que ele pode ter com todos os demais objetos, não sob o ponto de vista da medição externa que você faz, mas do ponto de vista das possibilidades reais de relação entre aquela substância e outras substâncias. Então, isto quer dizer que, sob este aspecto, Pitágoras tinha realmente razão. Os entes são números. Só que nós podemos chegar a conhecer o número de um só ente, de uma minhoca, de um mosquito? Nunca. Né? Isso quer dizer que nós podemos nos aproximar desse número como numa assíntota. Nós vamos descobrindo mais coisas e mais coisas e mais coisas e vamos recompondo cada vez a unidade dele em níveis de abrangência cada vez maiores, mas nunca terminamos. Porque o número de um único ente teria dentro de si todas as possibilidades de relações que ele pode ter com todos os outros entes existentes ou por existir. Então o conhecimento de um único ente seria ao mesmo tempo finito, porque é um número, mas seria indefinido ou inalcançável. Então, isso que é conclusão provisória. O mundo, de fato, pode ser visto como composto de números. Porém, o conhecimento dos números não é uma simples questão de medição que você possa fazer e depois conferir por experiência, tá certo? Mas é a penetração na estrutura numérica de cada substância, de cada forma substancial. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.